Palavra do Senhor, a carta aos Efésios, capítulo 1, de 15 a 17, nos diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Os irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma das epístolas em que o apóstolo Paulo mais trata dos resultados da obra de Cristo pela sua igreja. É uma carta onde nós encontramos vários conceitos, ensinamentos extremamente profundos e importantes para o nosso relacionamento com Deus, para os nossos relacionamentos uns com os outros. A carta aos Efésios, ela pode ser destacada como uma carta motivacional também, porque aqui Paulo estabelece o fundamento da fé da igreja. E se você quer conhecer ou construir uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé ancorada no lugar certo, você precisa ler com mais frequência essa carta. Nós observamos no capítulo 1, a partir do verso 1, onde Paulo apresenta aí as suas credenciais como apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Aqui nesse primeiro verso ele está estabelecendo a sua autoridade apostólica para poder se dirigir à igreja, escrevendo à igreja e pastoreando aqueles sobre os quais o Senhor constituiu para que assim fizesse. Ele foi um grande andante, um grande missionário, que espalhou o Evangelho de Cristo por toda a parte enquanto viveu. Então no primeiro versículo ele estabelece aqui as suas credenciais, e eu entendo que isso por uma razão clara e específica, porque havia uma dúvida no primeiro século, e nós observamos isso de maneira muito clara na carta aos Coríntios, que muitas pessoas questionavam a autoridade de Paulo para o apostolado. Muitos acreditavam que na verdade Paulo trouxe para si uma autoridade que na verdade ele não tinha, e nós observamos ali naquela carta que Paulo defende por vários capítulos a sua autoridade apostólica. E aqui na carta aos Efésios, um povo que foi chamado do paganismo, que vivia no contexto da filosofia grega, que tinha todo aquele panteão de divindades ali elencada, elaborada pela filosofia grega, pelos religiosos da Grécia. Paulo aqui mais uma vez
ele defende o seu apostolado nesse primeiro versículo. Do versículo 3 até o verso 14, Paulo vai estabelecer o fundamento da fé daquela igreja. Onde é que essa fé, essa igreja se estabelece na sua fé? E Paulo coloca de maneira muito clara que a firmeza dessa igreja, a segurança daquela igreja, estava no fato de Deus ter escolhido os seus antes da fundação do mundo. Ele criou o plano, ele planejou na eternidade salvar e executou o seu plano através do seu Filho. E ele fala isso a partir do verso 5, onde Paulo estabelece o fundamento da fé, a fé verdadeira que está firmada na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E os versos que nós lemos, que é o texto que serve de base para a nossa exposição nessa noite, Paulo ora por essa igreja. É uma oração de gratidão, porque Paulo observa que nessa igreja de Éfeso, os crentes, eles de fato evidenciavam essa fé verdadeira na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de destacar aqui pelo menos 3 ensinamentos, 3 aspectos nesse texto, nessa passagem, que podem ser identificados como motivos de gratidão pelos quais o apóstolo Paulo ora. Na sua oração ele destaca 3 coisas. Primeiro, as qualidades daquela igreja. Versículo 15. Depois ele fala dos motivos da sua intercessão, versos 17 e também 18. E por fim, ele fala a respeito do propósito da sua oração, os versículos finais aí, que é para que aqueles irmãos pudessem crescer na esperança e também estivessem cada vez mais firmados no poder e na grandeza de Deus. Vamos então à exposição do nosso texto. Oração de gratidão pela igreja de Éfeso. Eu gostaria, antes de fazer a exposição do texto, fazer a seguinte pergunta, e nós não vamos responder, é uma pergunta que você vai responder para si mesmo. Se o apóstolo Paulo e Jesus Cristo, ele fizesse uma avaliação dessa igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando tanto no aspecto coletivo, como também individual. Será que a oração que o apóstolo Paulo faria por essa igreja, e que Jesus Cristo também, caso ele viesse interceder e intercede de maneira direta por essa igreja, a oração conteria o mesmo teor de gratidão? Será que nós seríamos encontrados com a nossa fé firmada no lugar certo? Será que as nossas convicções, elas estão ancoradas na pessoa certa? Será que a nossa esperança é verdadeira, ou a nossa esperança é vã? Será que nós estamos olhando para o lugar certo, ou nos distraindo com coisas que o meu evangelho tem produzido hoje? São as perguntas que nós ficamos na nossa mente, para que a gente possa pensar a respeito delas. Meus irmãos, o motivo principal de gratidão do apóstolo Paulo por essa igreja é o que ele mencionou nos versículos 13 ao verso 14, ou seja, as bênçãos da redenção. O que Paulo destaca aqui nessa oração, dos versos 15 até o verso 23, está intimamente ligado ao que ele tratou do verso 13 ao verso 14, a obra de Cristo. E Paulo, então, olhando para aquela igreja e vendo as evidências da obra de Cristo na igreja de Éfeso, ele então passa a orar. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A primeira coisa que Paulo destaca aqui nessa passagem são as qualidades daquela igreja. A primeira qualidade que ele destaca aí é a fé. Ele diz: olha, eu tenho ouvido
da fé que há entre vós. O que é fé? Se você perguntar, acredito que para todas as pessoas que você conhece, se elas têm fé, elas vão responder de pronto que sim. Mesmo que ela não saiba dizer o que é essa fé, em quem essa fé está colocada, mas ela vai dizer: eu tenho fé. Em geral, a população brasileira é um povo muito crédulo, é um povo que tem um senso religioso aflorado. Talvez isso tenha a ver com as nossas origens. Nós somos um país que fomos colonizados por uma nação católica, e que desde a sua chegada lá na ilha de Veracruz, aqueles que chegaram já começaram a catequizar os povos que aqui estavam. Então o povo brasileiro é um povo muito religioso, que se dá a tudo quanto é tipo de expressão religiosa. Se você perguntar, eu acredito que a maioria, se não quase todos, com raríssimas exceções, vão dizer: nós temos fé em Deus, nós acreditamos em alguma coisa, nós temos fé. Mas será que é essa fé mística que Paulo está falando aqui, que aquela igreja tinha? Não. A fé que o apóstolo Paulo está falando aqui, que essa igreja de Éfeso tinha, era uma fé salvadora. Não era uma fé mística, religiosa apenas, era uma fé salvadora. E a palavra fé, ela tem pelo menos dois aspectos: o conhecimento e um outro aspecto que nós chamamos de fidúcia ou confiança. Quando o apóstolo Paulo diz que ele ouviu falar da fé que aqueles irmãos cultivavam, o apóstolo Paulo está falando dessa fé confiante, não nos próprios méritos, mas ele qualifica essa fé dizendo que era uma fé no Senhor Jesus. Era a fé verdadeira, era a fé que salva, é a fé que é caracterizada pela confiança no perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. É a fé que o apóstolo Paulo mencionou lá no versículo 13, eu gostaria que você acompanhasse comigo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É essa fé, a fé salvadora, a fé confiante na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma segunda qualidade que o apóstolo Paulo menciona aqui nesse verso ainda, no verso 15 dessa igreja. Ele diz que ouviu falar não só da fé que havia entre eles, mas também o amor para com todos os santos. A igreja de Éfeso, ela se caracterizava, entre outras coisas, pela fé e também pelo amor. Eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo está querendo se referir aqui não só ao amor que essas pessoas tinham pelo Senhor Jesus Cristo, mas pelo amor que eles tinham uns para com os outros. E aqui a gente precisa se lembrar de uma passagem bastante conhecida do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 32, quando Jesus fala ali a respeito do novo mandamento, já no finalzinho do seu ministério público, seu ministério terreno. Ele estava numa ocasião com os seus discípulos e ele então começa a ensinar, e a uma determinada altura ele diz: novo mandamento vos dou, e o novo mandamento é que vos ameis uns aos outros. Mas aí alguém podia perguntar: mas esse mandamento já existia, ele já havia sido pronunciado no Antigo Testamento, na lei de Moisés,
ele já havia sido pronunciado também por Jesus lá em Mateus. A maneira como Jesus descreve ali esse novo mandamento, o amor, é a referência dele. Ele tem como parâmetro agora o próprio Jesus. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim também vos ameis uns aos outros. E aí ele diz: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, quando tiverdes amor uns para com os outros. O apóstolo Paulo olha para a igreja de Éfeso e ele percebe essas qualidades na igreja. Ele percebe essa característica, e não só uma fé vibrante, mas o apóstolo Paulo destaca também que o amor é uma virtude cultivada ali. Essas duas coisas precisam caminhar juntas: fé e obras, fé e amor. O apóstolo Tiago, talvez ele, dos apóstolos, tenha sido o que falou com mais clareza e objetividade sobre isso, sobre a aplicação disso aqui que Paulo está falando. Ele diz: olha, alguém pode dizer eu tenho fé e não ter obras. O outro pode dizer: com as minhas obras eu te mostrarei o tamanho da minha fé. Tiago não está colocando ali uma coisa em oposição à outra, ou como se tendo uma a outra pode ser desprezada. Não. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que a fé verdadeira, ela se manifesta por meio das obras, e as obras na Bíblia muitas vezes está relacionada ao amor, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós lidamos uns para com os outros. E ele vê, o apóstolo vê essas duas características ali na igreja. Nesse texto aqui nós encontramos, além das qualidades da igreja, nós observamos também os motivos pelos quais Paulo intercede pela igreja. Eu gostaria que você acompanhasse comigo versos 16 e 17. Vamos ler juntos? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E ele começa a falar dos motivos. Leiamos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, primeiro, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. São duas petições aqui que nós encontramos no texto. A primeira coisa pela qual Paulo pede aqui a sua oração por aqueles irmãos é para que eles fossem cheios do espírito de sabedoria. Sabedoria é muito mais do que acumular informações. Sabedoria é o conhecimento na prática. Sabedoria é a aplicação do conhecimento teórico. Sabedoria tem muito mais a ver com o andar com Deus, com o viver com Deus, do que ter informações a respeito de Deus. E Paulo diz: a minha oração é que o Senhor conceda a vocês espírito de sabedoria. Meus irmãos, parece algo fora de lógica Paulo orar por sabedoria para uma igreja formada de pessoas que vinha de uma comunidade que se caracterizava exatamente pelo muito conhecimento. A cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, a filosofia grega dominava. Muitos pensadores vieram desse contexto. Uma sociedade culta,
muito conhecedora dos mistérios, da ciência, e foi daquele lugar, daquela região, que o conhecimento se espalhou por toda parte, em todo o mundo, a difusão do conhecimento. Mas Paulo está orando aqui, pedindo exatamente que Deus dê a esses irmãos sabedoria, porque essa sabedoria aqui não é sabedoria terrena, não é a sabedoria humana, que Paulo fala lá no capítulo 4, a partir do verso 17, quando ele diz que estes homens, muitos se inculcaram por loucos, passando-se por sábios, eram vaidosos nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios a Deus, por causa da ignorância em que viviam. Eram pessoas profundamente sábias no conhecimento humano, mas que precisavam também de sabedoria do conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento na prática. Nós precisamos de sabedoria também. Diariamente nós somos expostos a situações que demandam de nós sabedoria no agir. Nós temos demandas profissionais, familiares, questões nossas, pessoais, e que nós precisamos de sabedoria para tomar decisões, precisamos de sabedoria para agir, e exatamente por esse tipo de sabedoria, que o conhecimento da vontade de Deus, que o apóstolo Paulo está orando. Eu acredito que enquanto eu estou aqui falando, você deve estar pensando nos desafios que você passa diariamente, e que você precisa tomar decisões, você precisa de sabedoria. O apóstolo Paulo está orando exatamente para que esses irmãos adquirissem essa sabedoria, e a nossa oração também deve ser essa, para que Deus nos dê sabedoria para lidar com as questões do nosso dia a dia. O segundo motivo pelo qual Paulo pede aqui, na sua petição, é por revelação do pleno conhecimento. O que é revelação? Olha o que diz o texto aí: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro eu gostaria de dizer para os irmãos já de cara aqui, que quando o que Paulo chama de revelação aqui, não são essas supostas revelações que nós vemos por aí, de pessoas que se levantam e dizem assim: olha, Deus me revelou que vai acontecer isso, isso, isso. Paulo não está pedindo aqui a Deus que ele derramasse de maneira abundante sobre aquela igreja esse tipo de coisa, até porque hoje o cânon, as escrituras já estão fechadas, já está fechado. Nós não precisamos de revelações extra a esta aqui. O que Paulo chama de revelação aqui é a mente daqueles irmãos que precisava de iluminação. É esta revelação que significa iluminação, para compreender o que eles já conheciam, para viver na prática aquilo que eles já entendiam, aquilo que eles já sabiam. Em geral, nós somos pessoas hoje, pelo menos a grande maioria das pessoas conhece muito de Bíblia, de teologia, elas conhecem, muitas delas, os aspectos principais da fé. O problema delas muitas vezes é abraçar isso por meio da fé, porque isso só é possível quando essas pessoas têm os seus olhos espirituais abertos, a sua mente iluminada para compreender as verdades de Deus. E aí Paulo continua, verso 17 ele diz: e de revelação, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. E aí ele começa a explicar o que é esse espírito de revelação: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual é a riqueza da glória, da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ontem nós tivemos alguns irmãos aqui lá em Mairi, culto de ação de graças pelos 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 agora é a data exata que nós comemoramos os 500 anos, que é uma alusão ao dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, os 95 pontos de protesto contra as práticas da igreja. E uma das coisas contra as quais os reformadores lutaram foi exatamente o que Paulo, nesse texto aqui, está falando. Por muito tempo as pessoas tinham a sua mente obscurecida, os olhos fechados para o conhecimento de Deus, porque elas não tinham acesso à palavra de Deus. E uma das coisas que a reforma fez foi trazer de volta, ou levar essa igreja à compreensão de que ela precisava da Escritura, da iluminação do Espírito para compreender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente não tem a nossa mente iluminada, os nossos olhos abertos, nós seremos enganados facilmente. Hoje pela manhã, nós falamos aqui na igreja, na ocasião da escola dominical, estudando o capítulo 34 de Ezequiel, onde Deus condena ali os falsos pastores, os falsos líderes. Ali pastores se refere tanto aos líderes religiosos, como também aos líderes civis. E uma das coisas que nós observamos ali é que aqueles que receberam a incumbência de cuidar do povo, de orientar o povo, de consolar o povo, de ensinar o povo, a verdade estava se aproveitando das fraquezas e das fragilidades do povo. Quando as pessoas não têm as suas mentes abertas, os seus olhos abertos para compreender a palavra de Deus, elas são facilmente iludidas e enganadas. Por isso Paulo ora para que aqueles irmãos tivessem sabedoria e também entendimento, ou seja, espírito de revelação, de entendimento, para compreender a vontade de Deus. Sabe o que é que acontece quando a nossa mente é iluminada? Olha o que diz aí o verso 17 ainda, o verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Quando o nosso entendimento é iluminado, a nossa esperança é colocada no lugar certo, não nas coisas daqui, mas a nossa esperança, ela é colocada no lugar correto, nas riquezas do porvir, nas promessas do porvir, e não nas coisas aqui desse mundo. Porque aqui nesse mundo, se a sua esperança estiver nele, o primeiro sinal de adversidade, a sua fé, que não é verdadeira, se estiver nas coisas aqui desse mundo, ela sucumbe, ela falha, retrocede. É preciso ter esse conhecimento, esse entendimento da vontade de Deus, porque assim, e somente assim, a nossa esperança será colocada no lugar certo, em Deus, no porvir, e não nas coisas aqui desse mundo. Terceiro lugar, o propósito da intercessão de Paulo. Primeiro nós vimos as características daquela igreja, uma igreja que tinha fé e amor. Depois nós aprendemos sobre os motivos da intercessão de Paulo. Nós vimos isso no verso 17, para que aqueles irmãos pudessem adquirir sabedoria e também entendimento, a revelação do conhecimento de Deus. Por fim, o propósito ou os motivos, propósitos da intercessão. Verso 18:
Ele fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aí no verso 19 ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu consigo identificar aqui, irmãos, pelo menos 3 propósitos pelos quais Paulo intercede. Primeiro, para que eles soubessem qual é a esperança deles, nós já falamos sobre isso. Segundo, para que eles soubessem qual é a herança dos santos. Qual é a herança dos santos? Qual é a sua herança? Aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Ele deixa isso muito claro no verso 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Verso 19, verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esta é a herança daquela igreja. Aquilo que Cristo conquistou na cruz por ela: a redenção, o perdão, a purificação e a certeza da salvação. São essas coisas que devem encher o nosso coração de esperança, que deveria encher o coração de esperança daquela igreja: a obra de Cristo, o perdão alcançado por Cristo, a purificação dos pecados obtida por Cristo, o resgate do poder do pecado conquistado por Cristo. E por fim, Paulo diz: para que eles soubessem qual é a grandeza do poder de Deus. É por esses motivos que ele intercede, para que eles tivessem esperança, para que eles aguardassem a herança dos santos conquistada por Cristo, e para que eles experimentassem, soubessem qual é o poder de Deus. A minha oração por essa igreja, por nós, é nesse sentido também. Que o Senhor nos faça colocar o coração no lugar certo, a esperança no lugar certo. Que desistamos de colocar esperança aqui neste mundo, nas coisas desse mundo, nas alegrias desse mundo, nas expectativas desse mundo. Que o seu coração nessa noite seja levado a esse propósito diante de Deus. Amém. Vamos orar?